Louvarei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Estamos começando mais um encontro com a palavra. Como é bom começar um programa de rádio com o melhor livro do mundo, hein? A Bíblia. Esses são alguns dos versículos do Salmo 34. Em nosso estudo do livro de Salmos, já vimos que há diferentes tipos de salmos no inspirado inário. Temos os salmos de pregação do homem abençoado, os salmos de oração, que são mais emocionais e retratam uma experiência particular do salmista, os salmos de adoração e os salmos proféticos. Pode ser que um salmo seja uma combinação de vários tipos de salmos. Não é sempre que podemos classificá-los como um ou outro tipo de salmo. Existem salmos que se enquadram em todas as classificações. O Salmo 34 é um exemplo, ele é um mosaico dos diferentes tipos de salmos. Esse salmo fala de alguns sentimentos muito importantes e nos mostra como lidar com diferentes tipos de problemas emocionais. A pregação é um ponto forte nesse salmo que começa com expressões de adoração. O Salmo 34 nos mostra a importância de termos a perspectiva histórica na interpretação dos salmos. No início do salmo há uma breve observação de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Se você estiver familiarizado com a história de Davi, sabe que no livro de 1 Samuel, capítulos 21 e 22, ele passou por um período difícil em sua vida quando tentava fugir do rei Saul. Davi percebeu que Saul tentava matá-lo e por isso teve que se tornar um fugitivo para salvar a sua vida. Ele corria o risco de ser morto e estava muito assustado. Para sobreviver, Davi considerou fazer um acordo com o rei filisteu. Na verdade, seria uma aliança que garantiria sua proteção e sobrevivência. Quando Davi estava indo se apresentar ao rei filisteu chamado Abimeleque, passou por longos corredores de soldados e ouviu alguns deles falarem sobre ele. Eles disseram, não é este o moço para quem até se fazia músicas em Israel? Sabe aquela música, Saul matou seus milhares, mas Davi dezenas e milhares? Eles se referiam a filisteus. Quando Davi escutou aqueles soldados, percebeu que fazer uma aliança com Abimeleque não daria certo. Quando chegou na presença do rei, aparentemente ele mudou de ideia porque viu que a única maneira que tinha de escapar daquela situação era fingir-se de louco. Davi deve ter sido um ator e tanto porque convenceu o rei que ele era louco mesmo. Davi ficou babando, comendo tijolo, arrastando-se no chão e fazendo todo tipo de coisas esquisitas. Finalmente o rei filisteu disse, será que está havendo falta de louco no reino para vocês me trazerem esse aqui? Então eles arrastaram Davi para fora. A inscrição no início do salmo diz, Abimeleque o expulsou e ele partiu. Você pode ler toda a história em 1 Samuel 21. Esse foi um dos períodos difíceis da vida de Davi. Tenho certeza que essa audiência com Abimeleque foi humilhante para ele. E dali, Davi foi direto para a caverna de Adulão no deserto. De acordo com a Bíblia, enquanto ele estava escondido no deserto como um animal, todos aqueles que estavam insatisfeitos, que eram rejeitados ou estavam em débito com o reino, se juntaram a ele. Aos olhos dos homens, Davi e seus seguidores eram todos fracassados. O Salmo 34 resume a pregação de Davi que transformou aqueles fugitivos e fracassados nos homens valentes de Davi, como ficaram conhecidos depois.
Mais tarde, quando Absalão instituiu a revolução e voltou toda a nação contra Davi, foram os homens valentes de Davi que derrotaram todos aqueles que lutaram contra ele. Davi tinha centenas de homens valentes. Em Crônicas lemos sobre o Batalhão dos 30, e um deles era Benaia, que em um dia de neve entrou em uma cova e matou um leão. É preciso muita coragem para fazer isso, não? Era esse tipo de homem que formava o exército de Davi. Onde Davi encontrou esses homens valentes? Eles sempre foram valentes desse jeito? Como se tornaram valentes? O Salmo 34 responde a essas perguntas. Todos esses homens tinham sido considerados derrotados e fracassados. De acordo com esse salmo, Davi fez uma pergunta a eles. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? O apóstolo Paulo conta que há 3 coisas importantes na vida: fé, esperança e amor. A esperança é importante porque leva à fé. Se você tem convicção que há algo bom nesse mundo, mas não pode provar, você tem esperança. Quando sua convicção está baseada em fatos, quando você tem razões para acreditar que alguma coisa boa vai acontecer para você, então você tem fé. A esperança é importante porque leva à fé. A fé está baseada na razão para crer. Crer que alguma coisa boa vai acontecer. Isso é fé. Paulo diz que a 3ª coisa mais importante no mundo é o amor. Seguindo a lógica de Paulo, a esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. E você não pode se achegar a Deus sem fé. Mas o amor ágape é mais importante do que a esperança e a fé, porque quando você vive o amor ágape, você está experimentando o próprio Deus, porque a essência de Deus é o amor ágape. Deus é amor. No Salmo 34, Davi desafia aqueles fugitivos fracassados com uma pergunta. Quantos de vocês querem viver, hein? E depois fez outra pergunta. Quantos anos vocês querem viver? Por que as pessoas querem viver? Será que é porque querem ver dias felizes nas suas vidas? Será que é porque em seus corações têm a convicção de que alguma coisa boa vai acontecer para elas? Davi continuou a falar para aqueles fracassados e fugitivos assim. Provem e vejam como o Senhor é bom. É por isso que Deus coloca esperança em nossos corações. O Senhor quer que um dia você descubra que Ele é o bem que você está esperando. Ele é o bem que você está esperando que aconteça em sua vida. Depois de ter dito isto, Davi conta sua própria história com Deus. Parafraseando resumidamente o que Davi disse, ficaria assim. Ouçam, esse pobre aqui clamou e o Senhor o ouviu. Eu estava morrendo de medo. Provavelmente ele estava falando daquela experiência com Abimeleque e o rei filisteu. O Senhor me livrou de todos os meus temores. Agora provem e vejam que o Senhor é bom. Eu descobri que o Senhor colocou essa esperança em meu coração, porque Ele queria que um dia eu tivesse a fé que me levaria para junto dEle e me mostraria que aqueles que confiam nele são verdadeiramente abençoados. Deus é o bem que todos esperam e eu gostaria de desafiar vocês a aprenderem o que eu aprendi. Provem e vejam que o Senhor é o bem que vocês estão procurando e vocês serão abençoados junto com aqueles que confiam nele. A seguir, Davi lançou um desafio que se tornou a aliança entre ele e aqueles homens valentes. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Essa foi a aliança que tornou aqueles fugitivos e fracassados nos homens valentes de Davi. Nos livros da lei, no livro de Juízes e em todos os livros históricos, vimos que Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Quando conhecemos os homens de Davi, eles não eram valentes. Eram pessoas comuns que tinham conhecido a Deus. Esses homens fracassados e fugitivos tornaram-se homens valentes de Deus depois da pregação de Davi. Sempre ouvimos referências a Gideão que disse, meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Sabe, Deus é especialista em chamar os Joões ninguém, vamos dizer assim. Se ele fizer que os Joões ninguém confiem nele e digam, Deus, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode.
Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então Deus poderá usá-los. Essa foi a aliança que Davi fez com seus homens valentes. Eles eram fugitivos e fracassados quando Davi fez a aliança com eles. Eles estavam insatisfeitos, desamparados e em débito. Mas Davi passou para eles um segredo espiritual que ele próprio tinha descoberto. Depois, Davi lhes diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. A Bíblia diz: Deus pode fazer isso. Há mais um tipo de salmo que eu gostaria de estudar com você nessa etapa final do estudo do livro de Salmos, os salmos proféticos. Davi é considerado um profeta nas Escrituras porque o texto que Pedro usou no dia de Pentecostes foi o Salmo 16. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor porque me aconselha. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no meu íntimo exulto. Até aqui o que vemos é apenas um lindo salmo, mas ele se torna profético quando Davi diz: mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nesse ponto, Davi não está falando de si mesmo. Pedro destaca isso no dia de Pentecostes. Quando Pedro pregou sobre o Salmo 16, naquele dia, ele disse: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Se hoje você for à Terra Santa, poderá visitar o sepulcro de Davi. Até hoje a tumba de Davi está lá. Davi morreu e seu corpo se decompôs. Por isso Pedro assinala que Davi não falava de si mesmo, mas ele era profeta e falou da ressurreição do Cristo. Quando Jesus ressurgiu da morte, ele cumpriu a profecia do Salmo 16. Esse cumprimento da profecia torna o Salmo 16 um salmo profético. O Salmo 2 também é um salmo profético. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, referindo-se ao Messias, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos em nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. A seguir descreve a vinda do Senhor. Tu as quebrarás com varas de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Quando Jesus veio pela primeira vez, eles puxaram sua barba, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, cuspiram nele e o crucificaram. Esse texto nos diz que da próxima vez não será desse jeito. Imagine todos os povos pagãos da terra e depois imagine um vaso de porcelana chinesa. Agora imagine uma barra de ferro batendo nesse vaso e deixando-o em pedaços. De acordo com o Salmo 2, é isso que Jesus fará com as nações pagãs da próxima vez que vier. Ele não fez isso na sua primeira vinda. Os apóstolos perguntavam sempre a Jesus: quando o Senhor vai tirar Roma do poder? Quando vai parar com todo esse absurdo? Os apóstolos conheciam o Salmo 2 e não entendiam por que Jesus não deixava Roma em pedaços. Eles não sabiam das duas vindas de Jesus. Esse salmo está prevendo o que Pedro chamou de o dia do Senhor. Muitos profetas se referem ao dia do Senhor. Se você estudar um pouco do futuro da Bíblia, saberá que a segunda vinda de Jesus Cristo é feita de uma série de eventos durante um período de tempo. Há muita discussão a respeito dos dados cronológicos desses eventos, mas a segunda vinda de Cristo será uma série de eventos que acontecerão a seus tempos. Um desses eventos é o chamado o Dia do Senhor. Pedro afirma que quando o Dia do Senhor vier, tudo que é material será dissolvido. De acordo com Pedro, todos os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Uma vez perguntei a um físico se ele podia me explicar o que é uma explosão termonuclear, e ele disse que é um calor intenso que derrete tudo.
Até mesmo uma estrutura de concreto pode ser dissolvida até o pó por causa de uma explosão nuclear. Mostrei para ele a passagem de 2 Pedro, capítulo 3, onde Pedro prevê que os elementos derreterão com o calor. Depois disse a ele que Pedro não foi o único autor das Escrituras que previu esse tipo de coisa, mas que profetas que viveram milhares de anos antes dele também escreveram profecias semelhantes. O autor do Salmo 46 foi um deles. Quando estudarmos os profetas, veremos que quando os profetas do Velho Testamento diziam que alguma coisa aconteceria, eles usavam o tempo presente ou passado do verbo porque para eles aquele evento já tinha acontecido ou já estava acontecendo. Ouça o tempo verbal profético no Salmo 46. Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí temos uma pausa, né? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. E aí mais uma pausa, para que todos pudessem meditar no Salmo. A Bíblia não diz que a terra suportará o que está acontecendo para sempre, pelo contrário. O teólogo Moody, baseado em textos bíblicos, como o Salmo 46 disse, o mundo é um navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que o navio afunde, porque, meu irmão, ele vai afundar. Assim dizia Moody. É assim que devemos interpretar e aplicar o Salmo profético, ou os Salmos proféticos, como o 46. A Bíblia fala constantemente sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor configura um cataclismo no qual tudo vai se queimar. Pedro afirma em 2 Pedro capítulo 3 que tudo vai se queimar e lança um desafio. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Será que devemos ser dados às coisas materiais ou devemos estar desenvolvendo o nosso homem interior, que não perece, que é eterno, e as coisas espirituais que não podem ser abaladas nem destruídas? O autor do Salmo 46 começa a compartilhar suas profecias como Pedro concluiu seus pensamentos proféticos, prevendo um cataclismo devastador na terra. De acordo com o Salmo 46, essas são as más notícias. As boas notícias são: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A seguir, o salmista usa uma linda metáfora para nos falar mais sobre essas boas novas. Há um rio cujas correntes, ou cujos canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que significa esse rio? O rio é o povo de Deus correndo pelo mundo em direção à cidade de Deus, que é o céu. O povo de Deus, portanto, é parte permanente do que é eterno. É por isso que devemos valorizar o povo de Deus e nos sacrificar para que a verdadeira igreja de Jesus Cristo seja edificada. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, jamais. O que é essa igreja que está sendo edificada por Cristo?
No Salmo 46, a igreja é aquele rio que corre pelo mundo em direção à presença do Deus eterno. Quando chegamos na metade do Salmo, temos uma descrição do dia do Senhor. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, e a terra se derrete. Esse relatório de destruição refere-se a um evento futuro, mas é escrito no tempo presente. É o tempo verbal profético. E no meio dessas notícias más, nós lemos: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Novamente temos uma visão do cataclismo, do futuro narrado no tempo presente, como se já estivesse acontecendo. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. E no meio desse salmo profético, descrevendo o terrível dia do Senhor, encontramos esses versículos com conselhos inspiradores. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pense nisso. Você tem se aquietado o suficiente para experimentar a presença divina de Deus? A maioria de nós está ocupada demais para isso. Mas esses versículos contêm uma das maiores verdades das Escrituras. Eu sou. Você acredita que Deus é? Você sabe disso por experiência própria? Quando todo esse cataclismo acontecer, a única coisa que vai importar será: você conhece a Deus? Será que você poderá dizer: Deus é meu refúgio e minha fortaleza? Há poucas coisas eternas no mundo e por isso temos os livros poéticos. Eles são dirigidos ao homem interior. O homem exterior está sendo desgastado e será totalmente destruído um dia. O apóstolo Paulo faz uma descrição do homem interior e do exterior, dizendo o que o homem exterior é. E diz que é como uma tenda na qual você vive, como a semente que um dia será uma planta. O homem interior é a parte de você que é eterna e que viverá para sempre com Deus. Isso nos mostra algo muito importante. Mostra que temos que realmente nos apegar ao Senhor e adorá-lo na sua presença. Estamos terminando mais um programa e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.